Um menino pobre foi humilhado pelo diretor da escola por não ter uniforme. No dia seguinte, o que seu pai fez deixou os professores sem palavras. Lucas Silva, com apenas 15 anos, já carregava o peso de uma vida difícil nas costas. 3 anos antes, ele tinha perdido a mãe, a pessoa que mais lhe dava força e amor. Desde aquele dia, a vida dele e de seu pai, João, nunca mais foi a mesma. A dor da perda estava sempre presente, como uma sombra que o seguia por onde iam. O silêncio em casa, a cadeira vazia à mesa e a falta de um abraço carinhoso eram lembretes constantes da ausência que os dois enfrentavam. João, o pai de Lucas, era um homem simples, trabalhador, que ganhava a vida coletando materiais recicláveis. Ele não tinha muito estudo, mas sabia que o esforço diário era a única coisa que poderia garantir o mínimo para ele e para seu filho. Apesar de todas as dificuldades, João fazia o possível para manter o pouco que tinham. A relação entre pai e filho, embora marcada pela tristeza, era forte e cheia de carinho. Eles estavam juntos na batalha do dia a dia, e isso os unia mais do que qualquer outra coisa. Para Lucas, perder a mãe foi como perder uma parte de si mesmo. Ela era a pessoa que o inspirava a ser forte, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Durante os primeiros meses após a morte dela, ele se sentia perdido, sem saber como lidar com aquela dor imensa. João também estava sofrendo, mas ele tentava ao máximo ser o pilar que Lucas precisava. O problema é que, às vezes, até mesmo João desmoronava quando estava sozinho, longe dos olhos do filho. A vida seguiu em frente, mesmo que de forma lenta e dolorosa. Lucas precisava voltar para a escola e tentar continuar com sua rotina, mas a escola era apenas mais um lugar onde ele se sentia deslocado. Sem muitos amigos, ele passava os dias em silêncio, tentando lidar com as emoções turbulentas que guardava dentro de si. Ele não falava muito sobre a mãe com os colegas, e a maioria deles nem sabia o que tinha acontecido. Era mais fácil assim. Ele preferia que ninguém tocasse nesse assunto. Quando Lucas não estava na escola, ele ajudava o pai em casa ou, em algumas ocasiões, acompanhava João nas ruas para recolher materiais recicláveis. Era um trabalho duro, mas Lucas sabia que o pai precisava de ajuda. João sempre tentava evitar que Lucas se envolvesse, dizendo que a prioridade dele era estudar e tentar ter uma vida diferente, melhor do que a dele. Mas Lucas não queria deixar o pai carregar tudo sozinho. Eles já tinham perdido tanto, e ele não queria que João perdesse também a saúde por trabalhar demais. Apesar de tudo, João tinha grandes sonhos para o filho. Ele sabia que Lucas era inteligente e determinado. Desde pequeno, ele se destacava na escola, sempre curioso e interessado em aprender. João tinha esperança de que Lucas conseguisse ir além das limitações que a vida lhes impunha. Ele via em Lucas a chance de mudar o destino da família, de romper com aquele ciclo de dificuldades. Foi assim que, mesmo enfrentando tantas barreiras, Lucas conseguiu uma bolsa de estudos em uma das melhores escolas da cidade, a Escola Monte Alto. Essa oportunidade parecia um raio de luz em meio a toda a escuridão que o cercava. João ficou emocionado e orgulhoso, acreditando que aquilo poderia ser o começo de uma nova vida para o filho. No entanto, Lucas não tinha tanta certeza. Embora estivesse animado com a ideia de estudar em um lugar que oferecia tantas possibilidades, ele também sabia que isso poderia trazer novos desafios. A Escola Monte Alto era conhecida por ser frequentada pela elite da cidade. Era o tipo de lugar onde os alunos chegavam em carros de luxo, usavam roupas caras e viviam uma realidade completamente diferente da de Lucas. Ele sabia que, por mais que tivesse a inteligência e o potencial para estar ali, seria difícil ser aceito em um ambiente onde as aparências e o status social importavam tanto. Lucas não tinha as roupas de marca que os outros usavam, sua mochila já estava velha e surrada, e, acima de tudo, ele sabia que sua origem humilde seria um alvo fácil para quem quisesse fazer pouco caso dele. Ainda assim, Lucas decidiu aceitar o desafio. Não queria desapontar o pai, que estava tão esperançoso com essa oportunidade. João, por sua vez, sabia que não seria fácil para o filho, mas acreditava que, com esforço, Lucas conseguiria vencer qualquer obstáculo.
O problema é que João não sabia até que ponto o preconceito e a crueldade poderiam marcar a experiência de Lucas naquele novo ambiente. No primeiro dia na escola Monte Alto, Lucas já percebeu que as coisas não seriam fáceis. Desde o momento em que passou pelos portões da escola, ele sentiu os olhares. Não eram olhares de curiosidade ou interesse, mas de julgamento. Ele vestia o uniforme mais simples possível, a mochila que carregava estava gasta e, de longe, dava para perceber que ele não fazia parte daquele mundo de luxo e aparências. O contraste era gritante. Enquanto os outros alunos chegavam em carros caros, Lucas vinha de ônibus. Enquanto eles exibiam mochilas novas, roupas de marca e acessórios que custavam mais do que sua família poderia juntar em meses, Lucas tinha o essencial, e apenas isso. Ele sabia que a única coisa que o colocava ali era a sua bolsa de estudos. Mas, ao contrário do que esperava, em vez de encontrar apoio ou admiração por ter conseguido a vaga, ele logo se tornou alvo de zombarias. Bruno Monteiro era o líder de um grupo que dominava os corredores da escola. Filho do diretor, Bruno sempre teve tudo o que queria, e isso incluía o controle sobre os colegas. Era um daqueles garotos que achava que tudo podia ser resolvido com seu sobrenome e seu dinheiro. Desde o momento em que viu Lucas, algo nele despertou uma vontade cruel de humilhar o garoto. Talvez fosse o simples fato de Lucas ser diferente, ou talvez fosse a maneira como ele andava de cabeça baixa, tentando se proteger dos olhares julgadores. No primeiro intervalo, enquanto Lucas tentava achar um lugar tranquilo para comer seu lanche, Bruno e seus amigos o cercaram. Bruno olhou para Lucas de cima a baixo, com um sorriso debochado no rosto. "Ei, bolsista", ele disse, com um tom de voz carregado de desprezo. "Acho que você está no lugar errado. Aqui não é a escola pública." Lucas tentou ignorar. Sabia que confrontá-los só pioraria as coisas. Ele se sentou em um canto, tirou o sanduíche de sua mochila e começou a comer em silêncio, tentando não chamar mais atenção. Mas Bruno não estava disposto a deixá-lo em paz. Sem aviso, ele deu um tapa na mão de Lucas, fazendo o sanduíche cair no chão sujo. O riso dos outros foi imediato. "Agora você já está mais no seu nível", Bruno zombou, apontando para o lanche no chão. Aquilo foi como um soco no estômago. Lucas sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar. Não ali, não na frente deles. Ele abaixou a cabeça, recolheu o sanduíche e saiu do refeitório, enquanto ouvia os risos ecoando pelos corredores. Aquele era apenas o primeiro de muitos momentos assim. Com o passar dos dias, Lucas percebeu que Bruno não estava sozinho. A maioria dos alunos da escola Monte Alto compartilhava do mesmo preconceito. O simples fato de ele ser um aluno bolsista, de origem humilde, era suficiente para que fosse tratado como inferior. Nos corredores, os cochichos continuavam. "Olha a roupa dele, ele deve morar na favela, acha que vai conseguir acompanhar a gente?" A escola, que deveria ser um lugar de aprendizado, se tornou um campo minado para Lucas, onde cada passo que ele dava parecia estar pisando em terreno perigoso. Até os professores, de forma sutil, contribuíam para seu isolamento. Alguns ignoravam Lucas, como se ele nem estivesse ali. Outros faziam comentários que deixavam claro o quanto o julgavam. Durante uma aula de geografia, o professor comentou algo sobre moradias populares, e, sem disfarçar, lançou um olhar direto para Lucas, como se quisesse fazer uma piada às custas dele. Os outros alunos riram, e Lucas sentiu o rosto queimar de vergonha. Mesmo em um ambiente onde deveria haver respeito e incentivo, ele não encontrava refúgio. Bruno e seu grupo continuavam a persegui-lo, mas de maneiras cada vez mais sutis. Eles sabiam que não podiam ultrapassar certos limites, pelo menos não fisicamente, então usavam palavras afiadas e pequenas humilhações para manter Lucas no lugar de alvo fácil. Eles colocavam notas de dinheiro falsas em sua mochila, e quando ele as encontrava, riam, insinuando que ele era tão pobre que até aquilo deveria ser motivo de comemoração. Outras vezes, pegavam os cadernos dele e desenhavam caricaturas ofensivas, escrevendo coisas como pobre ou fracassado nas margens. A cada novo ataque, Lucas se sentia mais isolado. Ele tentava se concentrar nos estudos,
pois sabia que aquela bolsa de estudos era sua chance de um futuro melhor. Mas o ambiente hostil estava começando a afetá-lo. Era difícil manter o foco quando todos os dias ele era lembrado de que não pertencia àquele lugar. Em casa, Lucas fazia o possível para esconder o que estava acontecendo. Ele não queria preocupar o pai. João já tinha preocupações demais, lutando para pagar as contas e garantir o sustento dos dois. Lucas sabia que, se contasse ao pai sobre o que estava passando, João ficaria arrasado e provavelmente tentaria resolver a situação à sua maneira, o que poderia piorar tudo. Então, Lucas guardava tudo para si. Ele sorria quando estava com o pai, fingindo que tudo estava indo bem, quando, na verdade, cada dia na escola era uma luta silenciosa. Bruno não parava. A crueldade dele parecia não ter fim, e os outros alunos o seguiam, como se fosse um líder a ser admirado. Eles zombavam de Lucas até mesmo nos momentos em que ele estava mais vulnerável, como quando tentava apresentar trabalhos na frente da classe. Durante uma apresentação de história, Bruno fingiu tossir, interrompendo Lucas, e seus amigos riram como se fosse a piada mais engraçada do mundo. O professor olhou para eles com uma leve reprovação, mas não fez nada para impedi-los. Lucas, mais uma vez, teve que engolir a humilhação e continuar. O que tornava tudo ainda pior era a maneira como a escola tratava os alunos bolsistas como um todo. Monte Alto, apesar de sua fachada de prestígio, tinha um sistema que deixava claro quem eram os verdadeiros alunos e quem estava ali por caridade. Havia um tom sutil de exclusão em tudo, desde a maneira como os eventos escolares eram organizados até as atividades extracurriculares. Os alunos bolsistas, como Lucas, não eram incentivados a participar de clubes ou projetos importantes. Era como se fossem apenas tolerados, e não realmente bem-vindos. As semanas passaram, e o preconceito e a crueldade na escola só pioravam. Lucas se sentia cada vez mais sozinho, lutando para encontrar uma maneira de lidar com tudo aquilo. Ele sabia que, se continuasse daquele jeito, poderia não aguentar por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, desistir não era uma opção. Ele não podia simplesmente jogar fora a chance que tinha conseguido com tanto esforço. Lucas, apesar de todas as dificuldades, ainda tinha esperança de que as coisas pudessem mudar. Ele tentava encontrar forças em pequenas vitórias, como quando conseguia uma boa nota ou quando terminava um trabalho difícil. Mas, ao mesmo tempo, a pressão constante estava começando a pesar demais. O preconceito que enfrentava na escola Monte Alto era mais do que apenas uma questão de status social. Era uma batalha diária pela sua dignidade, algo que ninguém deveria ter que enfrentar tão jovem. E Bruno? Ele continuava a provocar, rindo às custas de Lucas sempre que podia, sem nunca ser realmente confrontado por seus atos. Afinal, ele era o filho do diretor. Quem teria coragem de desafiá-lo? Lucas seguia em frente, tentando encontrar um caminho para resistir àquela maré de crueldade. Ele sabia que precisava ser forte, mas, no fundo, começava a se perguntar, até quando conseguiria segurar tudo isso sozinho? Lucas vivia o pior momento de sua vida na escola Monte Alto. A cada dia, ele sentia mais o peso de não pertencer àquele lugar, e a solidão era sua companheira mais constante. Mas, em meio a todo aquele caos, uma pessoa apareceu para ele como um raio de esperança. Seu nome era Sofia Martins. Sofia era uma garota de cabelos castanhos e compridos, sempre usando roupas simples, mas com uma postura quieta, quase invisível para os outros alunos da escola. Assim como Lucas, ela não fazia parte da elite da cidade, e sua situação familiar era igualmente complicada. Poucas pessoas sabiam, mas a mãe de Sofia era uma advogada renomada até perder a licença para praticar, o que afundou a família em uma espiral de problemas financeiros. Desde então, Sofia vivia à margem dos acontecimentos da escola, praticamente ignorada pelos alunos que, como Bruno e seu grupo, achavam que o dinheiro e o status definem quem vale a pena ou não. Foi em um daqueles dias particularmente difíceis que Lucas realmente notou Sofia. Ele estava sentado no refeitório, tentando comer em silêncio e evitar os olhares e risos que sempre o perseguiam, quando ela passou por ele. Sofia, que geralmente andava sozinha,
parou por um segundo e olhou para ele com algo que Lucas raramente via nos outros alunos: empatia. Não foi um olhar de pena, como que ele já tinha visto de alguns professores que sabiam da sua situação, mas um olhar que dizia: eu entendo o que você está passando. Ela sentou-se a algumas mesas de distância, também sozinha, e começou a comer sem levantar muito os olhos. Aquela cena ficou na cabeça de Lucas. Ela não estava tentando ser como os outros. Não fazia questão de pertencer a um grupo. E, de alguma forma, isso o intrigou. Ele estava acostumado a ver todos ao redor tentando se encaixar, ser aceitos, fazer parte de algo, mas Sofia parecia confortável com sua solidão. Era como se ela já tivesse passado pela fase de querer se misturar e tivesse aceitado que aquilo não era para ela. Nos dias seguintes, Lucas começou a perceber que Sofia, assim como ele, era alvo de comentários e olhares maldosos. Embora não fosse diretamente atacada como ele, as pessoas cochichavam sobre ela, principalmente sobre a queda de sua família. A mãe dela foi expulsa da advocacia, sabia, agora devem viver de favor, tenho até pena dela, eram frases que Lucas escutava quando ela passava pelos corredores. Sofia, no entanto, não dava sinais de que isso a afetava. Pelo menos não por fora. Um dia, após mais uma provocação de Bruno e seus amigos, Lucas saiu do refeitório e foi para o pátio da escola. Ele precisava de um lugar tranquilo, onde pudesse respirar sem sentir os olhos dos outros queimando em sua direção. Ele se sentou em um banco, perto de uma árvore, e foi ali que Sofia apareceu novamente. Dessa vez, ela se aproximou. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado dele, mantendo uma certa distância, mas perto o suficiente para que ele soubesse que não estava sozinho. O silêncio entre os dois durou alguns minutos. Nenhum dos dois parecia saber o que dizer, mas ao mesmo tempo, parecia que não era preciso dizer nada. Até que Sofia, sem olhar diretamente para ele, quebrou o silêncio com uma pergunta simples: eles fazem isso todo dia com você? Lucas hesitou por um momento. Ninguém nunca tinha realmente perguntado como ele se sentia ali. Ele apenas balançou a cabeça afirmativamente, sem precisar entrar em detalhes. Sofia suspirou, como se soubesse exatamente como era. Eles não se importam com ninguém que não seja igual a eles, continuou ela, a voz baixa, quase um sussurro. Acha que me deixam em paz? Não, eles só falam pelas minhas costas. Lucas não sabia o que responder. Até aquele momento, ele pensava que estava sozinho naquela luta. Mas, de repente, percebeu que Sofia estava vivendo uma situação muito parecida. Ela só tinha uma maneira diferente de lidar com isso. Onde Lucas sentia a necessidade de se defender, de resistir de alguma forma, Sofia parecia ter aceitado a ideia de que jamais seria parte daquele mundo. E, de certa forma, isso a tornava mais forte. Ela não dava a eles o poder de afetá-la diretamente. Naquele dia, a partir daquela conversa simples, algo mudou. Sofia e Lucas começaram a se ver mais, não por escolha, mas porque o destino parecia aproximá-los. Nos intervalos, ela passava por onde ele estava, e aos poucos, ele começou a se sentar perto dela no refeitório. Eles não precisavam falar muito. A presença dela já bastava para Lucas se sentir um pouco menos isolado naquele ambiente tão hostil. Com o tempo, Sofia começou a abrir mais sobre sua vida. Ela contou a Lucas como sua mãe, uma mulher forte e independente, havia perdido tudo por conta de um erro que não cometeu. Ela foi acusada de algo que não fez, mas a verdade não importava. O que importava era quem estava envolvido. Lucas não precisava de mais explicações para entender o que Sofia queria dizer. Ele sabia que, em um mundo onde o dinheiro e o poder falam mais alto, a justiça nem sempre tem a última palavra. Sofia também falou sobre como sua vida mudou depois disso. As dívidas começaram a se acumular, e a mãe dela, uma mulher outrora respeitada e admirada, se viu praticamente excluída da sociedade. Para Sofia, que cresceu vendo a mãe como uma figura de força e justiça, foi um choque. Mas ela aprendeu a lidar com isso. Você aprende a sobreviver de um jeito ou de outro, disse ela a Lucas, como se estivesse contando algo óbvio. E assim, a amizade entre Lucas e Sofia se fortaleceu.
Não era uma amizade cheia de risos e diversão como muitas outras que se via por aí. Era uma amizade construída em cima da dor compartilhada e do entendimento mútuo. Ambos sabiam o que era ser tratado como inferior, como alguém que não pertence ao lugar onde está. E, mais importante, ambos sabiam que não tinham muitas outras opções de apoio além de um ao outro. Aos poucos, Sofia também se tornou um ponto de apoio emocional para Lucas. Quando ele se sentia sobrecarregado pelos ataques de Bruno, ela era quem o lembrava de que aquilo não definiria quem ele era. Você é mais forte do que eles. Só por aguentar isso todo dia, você já é mais forte, ela dizia com uma certeza que, de alguma forma, acalmava Lucas. Por mais que Sofia tivesse suas próprias batalhas, ela nunca deixava que o que estava acontecendo com ela ofuscasse os problemas de Lucas. Ela entendia que ele precisava de alguém para falar, mesmo que fosse apenas para desabafar sobre os pequenos detalhes do seu dia. E, por mais que as palavras dela fossem poucas, elas sempre tinham um impacto profundo nele. Lucas começou a perceber que, enquanto os outros o julgavam pelo que ele tinha ou não tinha, Sofia via o que realmente importava, quem ele era de verdade. Em um mundo que parecia determinado a esmagá-los, Lucas e Sofia criaram um pequeno espaço de refúgio. Naqueles momentos em que se sentavam juntos, seja no refeitório, no pátio ou em algum canto da escola, eles se permitiam ser eles mesmos, sem o peso dos julgamentos que vinham de todos os lados. Era um alívio, uma pausa na guerra diária que enfrentavam. O que mais impressionava Lucas sobre Sofia era sua resiliência. Ela tinha passado por tanta coisa, e mesmo assim, ela não se deixava abater. Ela sabia que as palavras e atitudes dos outros não a definiam. E, ao vê-la enfrentar tudo aquilo com tanta serenidade, Lucas começou a aprender a lidar melhor com seus próprios desafios. Essa amizade mudou tudo para Lucas. Ele já não se sentia mais tão sozinho. Sabia que, mesmo nos dias mais difíceis, ele teria Sofia ao seu lado, alguém que o entendia de uma forma que ninguém mais conseguia. Juntos, eles enfrentavam a escola, com suas regras não ditas e seu preconceito disfarçado, de uma maneira que talvez não os tornasse mais populares, mas certamente os tornava mais fortes. Enquanto isso, João Silva lutava para oferecer o melhor a Lucas. Ele sempre foi um homem simples, acostumado a enfrentar as dificuldades com o que tinha, sem reclamar. Desde que sua esposa faleceu, ele se dedicava a criar Lucas sozinho, sustentando a casa com um trabalho humilde. João nunca foi de se envolver em conflitos ou buscar briga. Seu foco sempre foi garantir que Lucas tivesse uma chance melhor na vida, mesmo que isso exigisse trabalhar dobrado, passar noites em claro ou fazer sacrifícios. Lucas era seu orgulho. Quando o filho conseguiu a bolsa de estudos na escola Monte Alto, João ficou emocionado. Ele acreditava que aquela era a grande oportunidade para Lucas mudar o rumo da vida, escapar das dificuldades que ele mesmo enfrentava. No entanto, o que João não sabia era o inferno que o filho estava passando naquele lugar. Lucas, em sua tentativa de proteger o pai, nunca mencionava os problemas que enfrentava, nem o bullying, nem os olhares de desprezo. Mas João não era bobo. Ele via as expressões abatidas do filho, o silêncio incomum nas refeições, e sabia que algo estava errado. A princípio, João pensou que fosse apenas a dificuldade de adaptação a um ambiente novo. Afinal, Lucas vinha de uma realidade completamente diferente, e Monte Alto era uma escola para os ricos, um mundo distante do que estavam acostumados. Mas, conforme os meses passavam, ele começou a perceber que o problema era mais profundo. O semblante de Lucas ficava cada vez mais carregado. Ele evitava falar da escola, e quando João tentava puxar o assunto, Lucas sempre desconversava, dizendo que estava tudo bem. João não queria pressionar o filho, mas também não podia ficar de braços cruzados. Ele decidiu investigar por conta própria. Foi até a escola em alguns dias, observando de longe como as coisas funcionavam. Lá, ele viu o contraste entre o filho e os outros alunos. Os carros de luxo, as mochilas caras, as roupas de grife. Tudo gritava uma diferença abissal entre Lucas e o resto dos estudantes. Mas o que realmente chamou a atenção de João foi a forma como os outros alunos olhavam para o filho, como se ele fosse invisível ou, pior,
como se não tivesse o direito de estar ali. Essa percepção pesou no coração de João. Ele sabia que Lucas não merecia aquele tratamento. Seu filho era esforçado, inteligente, e merecia estar naquela escola tanto quanto qualquer outro aluno. Mas não era assim que as coisas funcionavam ali. Mesmo sem saber dos detalhes do que acontecia dentro das salas de aula, João percebeu que o ambiente estava destruindo lentamente a confiança de Lucas. E ele não podia permitir que isso continuasse. Foi durante uma noite qualquer, em que Lucas já havia ido dormir, que João se sentou na mesa da cozinha, com as mãos apoiadas no rosto, pensando em como poderia ajudar o filho. Ele se sentia impotente. Como um simples catador de materiais recicláveis poderia fazer alguma diferença em uma escola onde o poder e o dinheiro eram tudo? Mas, ao olhar para os velhos papéis e documentos guardados em uma caixa de madeira no canto da sala, algo acendeu uma lembrança distante na mente de João. João lembrou-se de que muitos anos atrás, antes de ele se casar, sua família possuía um terreno naquela região da cidade. Na época, era um pedaço de terra comum, longe do desenvolvimento que a área veria nos anos seguintes. Seu pai havia herdado aquele terreno e, por um tempo, eles cultivaram parte dele. Mas, com o passar dos anos, a cidade cresceu e a terra se valorizou. Naquele tempo, João se afastou dos negócios da família, vivendo sua própria vida, até que a propriedade acabou vendida ou trocada por algum acordo. Ou, pelo menos, era o que ele achava. Curioso, João foi até a caixa de madeira, onde guardava documentos antigos da família. Revirou papéis empoeirados, cartas velhas e registros de propriedades que ele nem lembrava mais que existiam. Foi então que ele encontrou algo que fez seu coração acelerar, um contrato. O papel estava amarelado pelo tempo, mas ainda legível. Era um contrato de venda parcial de um terreno, com a assinatura de seu pai. E para sua surpresa, aquele terreno mencionado no contrato era exatamente o mesmo onde a escola Monte Alto havia sido construída. Mas havia mais. Ao ler os detalhes do documento, João percebeu que a venda não havia sido completa. Seu pai tinha feito um acordo com os compradores, eles poderiam usar o terreno, mas uma parte ainda pertencia à família Silva. Um pedaço da terra, tecnicamente, ainda era deles. E, por algum motivo, esse acordo foi deixado de lado quando a escola foi construída. Era como se, ao longo dos anos, as pessoas tivessem esquecido, ou convenientemente ignorado, os direitos que sua família ainda tinha sobre aquela propriedade. A cabeça de João fervilhava. Como isso tinha passado despercebido por tanto tempo? E, mais importante, como ele poderia usar essa informação para ajudar Lucas? Ele sabia que aquele contrato era legítimo, e a descoberta lhe deu uma ideia. Talvez ele pudesse confrontar a direção da escola, exigir que respeitassem seu filho. Afinal, ele tinha um direito legal sobre aquele terreno. Eles não podiam simplesmente ignorá-lo. No dia seguinte, João levou o contrato a um primo seu, Pedro Costa, que era advogado. Pedro analisou o documento com cuidado e confirmou o que João já suspeitava: a escola estava em uma situação delicada. Se João quisesse, ele poderia reivindicar parte do terreno ou exigir uma compensação. Mas João não estava interessado em dinheiro ou propriedades. Tudo o que ele queria era que Lucas fosse tratado com respeito, que pudesse estudar em paz, sem ser humilhado. Pedro sugeriu que eles marcassem uma reunião com o diretor da escola, Ricardo Fonseca, e apresentassem o contrato. Se o diretor se recusasse a negociar, eles poderiam entrar com uma ação judicial. Embora não quisesse criar problemas legais, João estava disposto a ir até o fim para proteger o filho. Era hora de agir. Com o apoio de Pedro, João agendou a reunião. O diretor Ricardo Fonseca aceitou receber os dois, mas fez questão de deixar claro que estava pouco interessado no que João tinha a dizer. Era evidente que ele via João como alguém insignificante, um simples catador de materiais recicláveis que estava tentando tirar vantagem de uma situação. Mas João não se deixou intimidar. Ele sabia que estava ali por uma razão maior do que ele próprio. Quando João colocou o contrato na mesa do diretor, a expressão de Ricardo mudou. Ele olhou para o papel, depois para João, e percebeu que aquela não era uma simples reivindicação sem fundamento.
O contrato era real, e ele sabia que aquilo poderia causar grandes problemas para a escola, especialmente se fosse parar nos tribunais. Ricardo tentou manter a calma, mas era óbvio que estava desconfortável. Ele sabia que, se João levasse o caso adiante, poderia criar um escândalo que envolveria a reputação da escola. João não pediu muito. Não queria dinheiro ou favores. Ele apenas exigiu que Lucas fosse tratado com dignidade. Queria que o filho tivesse uma chance justa de estudar e crescer sem sofrer com o preconceito e o bullying. Eu não estou pedindo por mim, disse João, olhando diretamente nos olhos do diretor. Estou pedindo pelo meu filho. Ele merece mais do que isso. No entanto, ao invés de resolver o problema de forma justa, Ricardo e Clara Monteiro, mãe de Bruno e presidente do conselho escolar, decidiram que a melhor defesa era o ataque. Clara, uma mulher acostumada a ter controle sobre tudo, não gostou nem um pouco da ideia de ser confrontada por um simples catador de recicláveis. Para ela, João Silva era apenas um obstáculo a ser removido, um incômodo que deveria ser calado o mais rápido possível. Foi então que João e Pedro receberam a convocação para uma reunião com o conselho escolar. Clara Monteiro, além de ser uma das figuras mais influentes da cidade, comandava o conselho com mão de ferro. Muitos a respeitavam, mas a maioria temia seu poder. Ela estava envolvida em praticamente todas as decisões importantes da escola e tinha fortes conexões políticas e empresariais. Na visão dela, enfrentar João e seu contrato não era apenas uma questão de proteger a reputação da escola, mas também de manter seu próprio status. A reunião foi marcada para uma tarde quente de sexta-feira. João, embora nervoso, estava confiante de que tinha a verdade ao seu lado. Pedro, sempre calmo e calculista, o acompanhou, pronto para qualquer situação. Ao chegarem à sala do conselho, foram recebidos por Clara, Ricardo e outros membros importantes da escola. Todos estavam alinhados ao lado de Clara, como se tivessem ensaiado para intimidar João antes mesmo de a reunião começar. Clara, com um sorriso que mal disfarçava sua arrogância, começou a reunião de forma direta. Senhor Silva, estamos aqui para discutir suas alegações sobre o terreno da escola. Acredito que você entende a seriedade dessas acusações, não é? João, mantendo a calma, olhou diretamente para ela. Ele sabia que Clara estava tentando fazê-lo se sentir pequeno, mas não cairia naquela armadilha. Não são alegações, senhora Monteiro. Tenho um contrato que comprova o que estou dizendo. Parte desse terreno ainda pertence à minha família. Clara manteve o sorriso, mas ficou mais fria. Ela se inclinou na cadeira e, com a voz firme, respondeu: nós revisamos seu contrato, senhor Silva, e, francamente, ele parece ser obsoleto. A escola está aqui há anos, e nunca houve qualquer questão sobre a legalidade do terreno. Não acha que, se houvesse algum problema, ele já teria surgido? Pedro entrou na conversa, colocando os papéis sobre a mesa. Obsoleto ou não, o fato é que o contrato ainda está vigente. E, se a escola não quiser negociar, temos todos os motivos para levar isso aos tribunais. Ricardo Fonseca, que até então estava em silêncio, decidiu intervir. Olha, senhor Silva, eu entendo que você está preocupado com seu filho, mas transformar isso em uma guerra legal não é a melhor solução. Podemos resolver isso de uma maneira mais amigável. João sabia onde Ricardo queria chegar. Eles queriam que ele desistisse, que aceitasse algum tipo de acordo informal e sumisse. Mas João não estava ali por dinheiro ou favores. Ele estava ali pelo filho. Meu filho não merece ser tratado da maneira que está sendo tratado aqui, disse João, com a voz firme. Eu não quero nada além de respeito por ele. Ele tem o direito de estar aqui, de estudar em paz. É só isso que estou pedindo. Clara, impaciente, interrompeu. Senhor Silva, com todo o respeito, seu filho recebeu uma bolsa de estudos generosa, ele está recebendo uma educação de qualidade. Talvez você esteja exagerando a gravidade da situação. Certamente a escola não pode ser responsabilizada por comentários de outros alunos. João sentiu a raiva crescer dentro de si, mas manteve o controle.
Ele sabia que Clara estava jogando sujo, minimizando o que estava acontecendo com Lucas. Vocês sabem muito bem o que está acontecendo, respondeu ele. O bullying, os insultos, o preconceito. E agora que vocês sabem que eu tenho direito sobre esse terreno, estão tentando me calar. O clima na sala ficou pesado. Clara olhou para os outros membros do conselho, e foi visível que ela estava começando a perder a paciência. Senhor Silva, disse ela, em um tom mais agressivo, se você está sugerindo que vai usar esse contrato como uma forma de chantagem contra a escola, eu sugiro que pense 2 vezes. A Escola Monte Alto é uma instituição respeitada, e não vamos permitir que alguém como você tente manchar nossa reputação. João apertou os punhos, sentindo a pressão daquele momento, mas ele não estava sozinho. Pedro interveio novamente, com um tom calmo, mas firme. Ninguém aqui está falando de chantagem, senhora Monteiro. O que estamos dizendo é que se a escola continuar ignorando os direitos da família Silva, haverá consequências legais. E a senhora sabe tão bem quanto eu que uma batalha judicial não seria boa para a reputação da escola. A sala ficou em silêncio. Clara olhou para Pedro com uma expressão de desdém, mas sabia que ele estava certo. Ricardo, que claramente não queria se envolver em um escândalo, começou a tentar acalmar os ânimos. Talvez possamos encontrar uma solução que beneficie ambas as partes, disse ele, olhando para Clara em busca de aprovação. Podemos discutir uma forma de melhorar a experiência do Lucas na escola e garantir que ele não sofra mais nenhum tipo de desconforto. João olhou para o diretor. Ele sabia que Ricardo estava apenas tentando evitar um problema maior, mas se isso garantisse que Lucas pudesse estudar em paz, ele consideraria. No entanto, antes que João pudesse responder, Clara se levantou da cadeira, encerrando a reunião abruptamente. Isso está longe de terminar, Senhor Silva, disse ela, com os olhos fixos em João. Se quer ir adiante com isso, vá em frente. Mas eu garanto que não será fácil. João saiu da sala com Pedro ao seu lado, sentindo o peso das ameaças de Clara. Ele sabia que ela não desistiria tão facilmente. A batalha com o conselho escolar estava apenas começando. Lucas estava num ponto em que tudo parecia desmoronar ao seu redor. A pressão na escola Monte Alto não parava de aumentar, e o confronto de seu pai com o conselho escolar havia acendido ainda mais os ânimos. A ideia de que João Silva, um homem humilde, estava ameaçando a elite da escola com um contrato de posse do terreno era inaceitável para muitas pessoas poderosas. E essas mesmas pessoas, lideradas por Clara Monteiro, começaram uma campanha para desacreditar João publicamente. Na imprensa local, surgiram insinuações maliciosas, sugerindo que João estava apenas tentando tirar proveito de uma brecha legal para extorquir a escola. Lucas via seu pai sendo destruído nos noticiários, tratado como um oportunista. Era doloroso. Tudo que João queria era proteger o filho, garantir que ele tivesse uma chance justa, mas em vez de respeito, ele estava sendo pintado como um vilão. Lucas não sabia mais o que fazer. O bullying na escola só piorava, agora com novos insultos, chamando-o de filho de um ladrão ou o garoto que quer roubar a escola. Ele se sentia encurralado, sem saída. A escola, que já era um lugar hostil, agora se tornará insuportável. Nem Sofia, sua amiga mais próxima, sabia como ajudá-lo. Porém, Sofia sempre esteve atenta. Ela observava o que estava acontecendo com Lucas e sabia que precisava fazer algo. Eles tinham se tornado muito próximos nos últimos meses, e ver Lucas afundar em desespero a deixava angustiada. Foi então que ela se lembrou de algo que sua mãe, uma advogada experiente, havia mencionado anos atrás, antes de perder a licença. Sua mãe, que sempre fora uma defensora incansável da justiça, costumava guardar documentos importantes, muitos deles relacionados a casos grandes de corrupção e desvio de dinheiro. E um desses documentos envolvia ninguém menos que Clara Monteiro. A mãe de Sofia havia trabalhado em alguns casos importantes no passado, e em um deles, ela havia descoberto provas contundentes de esquemas de corrupção envolvendo Clara e outros membros do conselho escolar. Na época, as evidências nunca vieram à tona por completo, porque a mãe de Sofia foi afastada antes de conseguir finalizar o caso. O poder de Clara Monteiro era vasto,
e ela havia usado todas as suas influências para se proteger. Porém, os documentos nunca foram destruídos. Certa tarde, Sofia encontrou Lucas no mesmo banco no pátio da escola onde costumavam se sentar. Ele estava cabisbaixo, com o semblante visivelmente abatido. Ela sabia que precisava contar a ele o que havia descoberto, mas também sabia que era uma revelação pesada, algo que mudaria completamente a forma como eles encarariam a batalha contra Clara e o conselho. Sentando-se ao lado dele, Sofia começou devagar. Lucas, preciso te contar uma coisa, disse ela, com a voz calma, mas firme. Ele ergueu os olhos, sem muita expectativa. Parecia cansado demais para acreditar que algo pudesse mudar. Minha mãe, ela guardava documentos. Documentos importantes sobre pessoas que estavam envolvidas em esquemas corruptos, sabe? E Clara Monteiro, ela está nesses documentos. Lucas franziu a testa, confuso. Clara Monteiro? Ele perguntou. O que isso tem a ver com a gente? Sofia respirou fundo. Minha mãe descobriu que Clara desviava dinheiro, Lucas. Dinheiro que deveria ter sido investido na escola, em projetos para os alunos. Mas, em vez disso, Clara e outros membros do conselho pegaram para eles. Tem provas. Eu vi os documentos. De repente, algo se acendeu em Lucas. E por que ninguém sabe disso? Por que nada aconteceu? Porque minha mãe foi afastada antes de poder levar o caso adiante, explicou Sofia. Ela tentou, mas as influências de Clara são grandes demais. Depois que minha mãe perdeu a licença, ninguém quis mais tocar no assunto. Mas os papéis ainda estão lá, Lucas. E se mostrarmos isso? Se usarmos essas provas, talvez possamos acabar com Clara de uma vez por todas. Lucas ficou em silêncio por um momento, processando o que acabará de ouvir. Era muita coisa para absorver. Durante tanto tempo, ele havia se sentido impotente, vendo seu pai ser atacado e seu nome ser jogado na lama. Agora, de repente, havia uma chance real de virar o jogo. Clara Monteiro, a mesma mulher que vinha tentando destruir sua família, estava envolvida em corrupção. E Sofia tinha as provas disso. Você tem certeza? Lucas perguntou, ainda um pouco incrédulo. Você tem certeza de que essas provas podem derrubá-la? Sofia assentiu com firmeza. Tenho. Minha mãe nunca deixaria algo assim de lado se não fosse importante. Ela sempre acreditou que a justiça iria prevalecer, mesmo que demorasse. E eu acho que agora é a hora. Lucas sentiu uma mistura de emoções. Parte dele estava empolgada com a possibilidade de finalmente dar um fim ao tormento que Clara causava. Mas outra parte estava nervosa. Isso significava entrar em uma guerra aberta contra uma das mulheres mais poderosas da cidade. E se eles falhassem? E se Clara encontrasse uma maneira de escapar, como fez antes? Mas Sofia estava decidida. Ela sabia que aqueles documentos eram a chave para expor a verdade, e estava disposta a fazer o que fosse necessário para ajudar Lucas e seu pai. Eu vou até a casa da minha mãe hoje à noite, disse ela. Vou pegar os documentos e levá-los para o Pedro. Ele saberá o que fazer com eles. Lucas concordou com um aceno de cabeça. Era arriscado, mas ele sabia que não tinham outra escolha. Clara Monteiro precisava ser exposta, e aquelas provas poderiam ser a única coisa capaz de derrubá-la. Naquela noite, Sofia foi até o antigo escritório da mãe, onde os documentos haviam sido guardados por anos. Revirando pastas e arquivos antigos, ela finalmente encontrou a pasta que estava procurando. O nome Clara Monteiro estava destacado na capa, e dentro, havia dezenas de páginas detalhando transferências de dinheiro, contratos falsificados e acordos ilegais. Eram provas suficientes para incriminar Clara e possivelmente derrubar outros membros do conselho que estavam envolvidos com ela. No dia seguinte, Sofia e Lucas foram direto ao escritório de Pedro Costa. Quando Pedro começou a ler os documentos, seus olhos se arregalaram. Isso aqui é explosivo, ele disse, segurando uma das páginas. Se usarmos isso do jeito certo, Clara não vai ter para onde correr. Essa mulher está acabada.
Lucas sentiu um alívio que não conseguia expressar em palavras. Por tanto tempo, ele e seu pai haviam sido tratados como nada, humilhados e atacados. Agora, com aquelas provas nas mãos, finalmente tinham uma chance real de reverter a situação. Pedro imediatamente começou a preparar o processo. Sabia que o impacto seria enorme, mas também sabia que Clara e seus aliados não iriam desistir sem lutar. No entanto, com aquelas provas, as coisas tinham mudado. Eles tinham uma arma poderosa nas mãos, e agora, João Silva e Lucas estavam prontos para lutar de igual para igual. A partir daquele momento, Lucas sentiu algo que não sentia havia muito tempo: esperança. A guerra contra Clara Monteiro estava longe de acabar, mas pela primeira vez, ele acreditava que poderiam vencer. E isso, para ele, fazia toda a diferença. A revelação dos documentos incriminadores de Clara Monteiro foi um ponto de virada na vida de Lucas e seu pai, João. Depois de meses de humilhação, ataques e desrespeito, eles finalmente tinham algo concreto contra Clara e o sistema corrupto que comandava a escola Monte Alto. No entanto, Lucas sabia que ainda havia muito a ser feito. Mesmo com as provas em mãos, derrubar Clara não seria simples. Ela tinha poder, influência e aliados dispostos a defendê-la a qualquer custo. Porém, algo dentro de Lucas havia mudado. A descoberta de Sofia deu a ele uma nova força, uma coragem que ele não sabia que tinha. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que tinha uma voz, e essa voz precisava ser ouvida. Tudo o que ele havia enfrentado, o preconceito, o bullying, as risadas cruéis nos corredores da escola, não poderia continuar sendo ignorado. Ele sabia que, se não fizesse nada, não seria apenas ele a sofrer. Outros alunos bolsistas, outras pessoas como ele, continuariam sendo tratados como cidadãos de segunda classe em um lugar onde deveriam ser valorizados. Foi então que Lucas tomou uma decisão: ele precisava falar. Não apenas pelos documentos, não apenas para vingar o que Clara havia feito, mas para exigir respeito e igualdade para todos. Não era mais só sobre ele. Era sobre cada aluno que, como ele, sentia-se invisível naquele ambiente tóxico. E ele sabia exatamente onde sua voz poderia ser mais poderosa. Com a ajuda de Sofia, Lucas começou a organizar um protesto na escola. Eles sabiam que, se quisessem fazer barulho, precisavam envolver outros alunos. A primeira pessoa que Lucas procurou foi uma colega bolsista chamada Mariana, que também enfrentava preconceito na escola, mas sempre se manteve em silêncio. Ela ficou surpresa quando Lucas a chamou para conversar, mas ao ouvir seu plano, imediatamente concordou em ajudar. Aos poucos, outros bolsistas se juntaram ao movimento, e a notícia começou a se espalhar. O protesto não seria apenas sobre Lucas ou o terreno da escola. Seria sobre algo muito maior: o direito de todos os alunos serem tratados com dignidade, independentemente de suas origens ou condições financeiras. Eles queriam que a escola mudasse suas políticas elitistas, que acabasse com o ambiente de exclusão e preconceito que havia se enraizado ali. Queriam igualdade. No dia marcado para o protesto, Lucas acordou nervoso. Ele sabia que aquele era um momento decisivo. Estava tudo preparado, mas ainda havia o medo de que ninguém aparecesse, de que seu esforço fosse em vão. João apoiava totalmente, embora estivesse preocupado com o que poderia acontecer. O pai de Lucas sabia o quão arriscado era desafiar gente poderosa como Clara Monteiro e os outros membros do conselho escolar. Mas ele também sabia que essa era a luta certa. Quando Lucas chegou à escola naquela manhã, sua ansiedade rapidamente se transformou em surpresa. O pátio estava cheio. Não só de bolsistas, mas de muitos outros alunos, incluindo aqueles que, até então, pareciam distantes da causa. Sofia estava lá, ao lado de Lucas, com um sorriso encorajador. Mariana e os outros bolsistas seguravam cartazes pedindo por justiça, igualdade e mudanças na escola. Era um mar de vozes, unidas em um propósito comum. Lucas não estava mais sozinho. O diretor Ricardo Fonseca, ao perceber o que estava acontecendo, tentou controlar a situação, mas já era tarde demais. A notícia do protesto tinha se espalhado pelas redes sociais e, em questão de horas, a mídia local já estava cobrindo o evento.
repórteres apareceram no portão da escola, curiosos para entender o que estava acontecendo em uma das instituições mais elitizadas da cidade. Clara Monteiro, que não esperava por algo assim, ficou furiosa nos bastidores. Ela achava que tinha o controle de tudo, mas agora via que as coisas estavam saindo de suas mãos. Era a vez de Lucas falar. Com o microfone improvisado, ele subiu em um pequeno palanque montado no pátio. Ele olhou para a multidão e sentiu um frio na barriga. Não estava acostumado a falar em público, e, por um momento, pensou que talvez não conseguisse. Mas então ele lembrou de tudo que havia passado, de todas as humilhações, de todas as vezes que Bruno e seus amigos o fizeram se sentir inferior, de todas as noites em que viu seu pai voltar exausto do trabalho, tentando lhe dar uma vida melhor. E isso o fez seguir em frente. Eu nunca fui de falar muito, ele começou, a voz trêmula. Sempre fui quieto. Tentei me adaptar. Tentei ser forte sozinho. Mas agora eu percebo que não posso mais ficar em silêncio. Os alunos ao redor se calaram, prestando atenção em cada palavra. Essa escola foi construída para ser um lugar de aprendizado, de oportunidades. Mas para muitos de nós, ela se tornou um lugar de humilhação, de exclusão. Por quê? Porque não viemos de famílias ricas? Porque não temos roupas caras ou carros de luxo? Isso não deveria importar. O que deveria importar é quem somos, o quanto nos esforçamos, o que temos a oferecer. Lucas fez uma pausa, sentindo o impacto de suas palavras. Meu pai lutou muito para me colocar aqui. Eu tenho tanto direito de estar nesta escola quanto qualquer um de vocês. E assim como eu, muitos outros alunos também estão aqui por mérito. Mas somos tratados como se fossemos menos. E isso precisa acabar. A multidão começou a aplaudir. Lucas olhou ao redor e viu rostos emocionados, pessoas que, até então, nunca haviam prestado atenção nele, agora o aplaudindo de pé. Ele sentiu uma onda de energia passar por seu corpo. Não estamos pedindo privilégios, continuou Lucas. Estamos pedindo respeito. Estamos pedindo que essa escola seja o que ela deveria ser, um lugar onde todos têm as mesmas oportunidades, onde não somos definidos pelo dinheiro que temos ou pela nossa origem. Enquanto ele falava, mais e mais alunos se juntavam ao protesto. A mídia registrava tudo, e os repórteres já estavam transmitindo a história ao vivo. O que começou como um protesto pequeno de bolsistas agora havia se tornado um movimento maior, que incluía alunos de várias origens. Todos eles exigiam uma mudança no ambiente da escola. O impacto foi imediato. O conselho escolar, que até então estava confortável em ignorar as vozes de alunos como Lucas, começou a sentir a pressão pública. Ricardo Fonseca foi suspenso temporariamente enquanto a investigação sobre Clara Monteiro começava a ganhar força. A direção da escola não teve escolha a não ser ouvir os estudantes e começar a reformular suas políticas. Clara Monteiro, por sua vez, se viu encurralada. Com os documentos que incriminavam ela e outros membros do conselho, ficou claro que sua posição de poder estava ruindo. Ela tentou usar sua influência para escapar, mas a verdade finalmente veio à tona. Logo, Clara foi afastada do conselho e indiciada por corrupção. O sistema que ela e seus aliados haviam construído começou a desmoronar. A escola Monte Alto, que sempre foi conhecida por suas barreiras invisíveis de exclusão, começou a se transformar. Um novo conselho foi formado, com pessoas comprometidas com valores de inclusão e igualdade. As políticas de bolsas de estudo foram reformuladas, e novos programas foram criados para integrar todos os alunos, independente de sua condição social. Lucas, que antes era visto como um estranho na escola, agora era respeitado por seus colegas. Ele não buscava vingança ou reconhecimento, apenas queria justiça. E com a ajuda de seus amigos e de todos aqueles que acreditavam na mudança, ele conseguiu. A escola Monte Alto nunca mais foi a mesma. O que antes era um lugar de privilégios, onde o status social definia tudo, estava agora em processo de mudança profunda. A transformação não aconteceu da noite para o dia, mas o protesto liderado por Lucas e o afastamento de Clara Monteiro marcaram o início de uma nova era.
Aos poucos, o ambiente que já havia sido sufocante e elitista começou a dar espaço a algo completamente diferente, uma escola que finalmente se comprometia com a inclusão e a igualdade. Após a queda de Clara e a suspensão do diretor Ricardo Fonseca, as tensões na escola diminuíram. O conselho escolar passou por uma reformulação completa. Os antigos membros, ligados aos esquemas de corrupção e desvio de dinheiro, foram afastados um por um. Em seu lugar, pessoas com uma visão nova assumiram o controle, buscando reconstruir a imagem da escola e trazer mudanças que realmente fizessem a diferença. O novo conselho escolar sabia que, para apagar as manchas do passado, precisaria fazer mais do que simplesmente remover os corruptos. Eles precisavam transformar a escola Monte Alto de dentro para fora, mudando a cultura que havia se enraizado ali por décadas. E para isso, começaram com as políticas de bolsas de estudo. Antes, essas bolsas eram concedidas de maneira que mais parecia uma concessão de caridade, algo que deixava claro quem era diferente. Agora, o novo conselho queria algo diferente, bolsas que fossem verdadeiramente inclusivas, que valorizassem o mérito dos alunos e os integrassem plenamente à comunidade escolar. Ao mesmo tempo, programas de mentoria foram criados para ajudar alunos de todas as origens a se conectarem. Alunos bolsistas e aqueles da elite começaram a trabalhar juntos em projetos extracurriculares, atividades que estimulavam o trabalho em equipe e promoviam o respeito mútuo. Não era mais eles contra nós. Agora, a escola estava focada em unir seus estudantes, independentemente de sua origem. Lucas, que antes passava despercebido pelos corredores, agora era visto com respeito. Seu discurso durante o protesto tinha feito todos perceberem a força que ele tinha, a coragem de enfrentar o sistema quando tudo parecia estar contra ele. Ele nunca quis ser o centro das atenções, mas acabou se tornando uma inspiração para muitos. E não apenas para os bolsistas, mas também para outros alunos que começaram a repensar a maneira como tratavam as pessoas ao seu redor. Entre eles estava Bruno Monteiro. Após a queda de sua mãe, Clara, Bruno passou por um período de isolamento. Antes, ele era o garoto mais popular da escola, aquele que todos seguiam, seja por admiração, seja por medo. Mas, depois que a verdade veio à tona, muitos dos seus antigos amigos se afastaram. Para eles, a queda de Clara representava também o fim de Bruno como líder, e ele ficou sozinho. Isso forçou Bruno a repensar suas atitudes, e pela primeira vez, ele começou a enxergar as coisas de maneira diferente. Um dia, sem que Lucas esperasse, Bruno se aproximou dele no intervalo. Era estranho, considerando tudo o que havia acontecido entre os dois. Lucas estava acostumado com os olhares e comentários cruéis de Bruno, mas, naquele momento, algo parecia diferente. Bruno estava sozinho, sem seu grupo de seguidores, e sua postura estava mais retraída, quase como se ele estivesse envergonhado. "Posso falar com você um minuto?" Bruno perguntou, hesitante. Lucas olhou para ele, surpreso, mas assentiu. Bruno respirou fundo antes de continuar. Eu queria te pedir desculpas. Por tudo. Eu sei que fui horrível com você, e não tenho desculpa para isso. Lucas não disse nada de imediato. Ele podia ver que Bruno estava genuinamente arrependido, mas aquilo não apagava tudo o que havia acontecido. Mesmo assim, ele sentiu que, com tudo o que tinha mudado na escola, talvez fosse hora de deixar para trás o passado. "Tudo bem, Bruno", disse Lucas com um leve aceno de cabeça. "As coisas mudaram. Vamos seguir em frente." Aquela conversa marcou o início de algo novo entre eles. Embora nunca se tornassem grandes amigos, Bruno deixou de ser o inimigo que um dia foi. E, aos poucos, o ambiente na escola Monte Alto foi mudando, refletindo essa nova atitude de respeito mútuo. Sofia, que sempre esteve ao lado de Lucas durante as batalhas mais difíceis, também se destacou na nova fase da escola. Com a mãe dela finalmente livre das acusações que haviam arruinado sua carreira, Sofia pôde relaxar um pouco e se dedicar mais aos estudos. Ela e Lucas continuaram próximos, compartilhando os momentos de calmaria após tanta turbulência. A amizade deles, construída em meio ao caos, se fortaleceu ainda mais na nova fase da escola. Mas, além das mudanças internas,
o impacto que Lucas e os outros alunos bolsistas causaram foi sentido em toda a cidade. A mídia, que havia inicialmente coberto o escândalo da corrupção de Clara Monteiro, continuou a acompanhar a transformação da escola Monte Alto. A escola, que antes era vista como um símbolo da desigualdade e do elitismo, começou a ganhar uma nova reputação, a de um lugar onde o mérito e o esforço eram valorizados acima de qualquer coisa. Essa mudança não veio sem desafios. Ainda havia muitos obstáculos a serem superados, tanto para a escola quanto para os alunos. As cicatrizes do passado não desapareceriam da noite para o dia, e muitos ainda precisavam de tempo para se ajustar à nova realidade. Mas o importante era que o primeiro passo havia sido dado, e agora, havia um caminho claro para o futuro. João, por sua vez, embora orgulhoso da vitória de Lucas e de tudo o que eles haviam conquistado, decidiu que não queria se envolver diretamente na administração da escola. Ele foi convidado pelo novo conselho a ocupar uma posição de liderança, mas recusou. Para ele, o importante era que Lucas tivesse um ambiente saudável para estudar e crescer. João preferia continuar com seu trabalho simples, mas agora com a tranquilidade de saber que seu filho estava sendo respeitado e que as lutas que enfrentaram juntos valeram a pena. Em vez disso, João aceitou um papel mais discreto, como conselheiro informal da nova direção. Ele se mantinha envolvido nos bastidores, garantindo que as mudanças que haviam começado continuassem avançando. Ele sabia que a luta por justiça e igualdade não terminava com a queda de Clara Monteiro. Era uma batalha constante, e João estava disposto a garantir que os valores pelos quais lutaram fossem preservados. Agora, quando Lucas caminhava pelos corredores da escola, ele não era mais o garoto invisível que tentava sobreviver às humilhações diárias. Ele era respeitado. Ele havia se tornado uma parte importante da nova história da escola Monte Alto, uma história que não seria mais definida por privilégios e preconceitos, mas por oportunidade e justiça para todos. E, olhando para o futuro, Lucas sabia que, apesar dos desafios que ainda viriam, ele estava preparado para enfrentá-los de cabeça erguida, com a mesma coragem que o havia levado até ali.